Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda também você, minha querida amiga aluna. Vamos iniciar agora o nosso módulo de noções de segurança da informação. Nosso vídeo de número 1 sobre um assunto que é muito cobrado, sobre um assunto que tem muito conceito para ver. Justamente nesse primeiro vídeo nós vamos conhecer alguns conceitos sobre iniciais, sobre segurança da informação. Os conceitos básicos, o conceito de segurança da informação, os princípios da segurança da informação são nossos principais focos de assunto aqui agora, certo? Então vamos lá. Note, essa aula vai ser extremamente teórica, tá? Porque são conceitos, né? Toda a explicação, tudinho. E as próximas aulas que virão nessas noções de segurança também serão um tanto teóricas. Portanto, é um decoreba chato em alguns pontos, o entendimento de alguns conceitos em outros pontos. Vamos lá devagarinho para você acompanhar tranquilo, ok? Então, o conceito de segurança da informação envolve técnicas, envolve ferramentas, envolve ações para proteger os ativos lógicos, os ativos de informação de uma instituição. Na sua empresa, você tem, claro, ou em uma empresa qualquer, ou no órgão público em que você vai trabalhar, ou no qual você já trabalha, você tem ativos, você tem componentes que valem, que têm valor. Esses componentes são, em sua maioria, físicos, os visíveis pelo menos são físicos, como computadores, como monitores, como servidores e outras coisas mais. Mas é muito mais importante os ativos lógicos, os ativos cibernéticos, os ativos de informação. Afinal de contas, quando você perde um computador, você pode recuperá-lo, você pode comprar outro. E quando você perde uma informação importante, você pode recuperá-la? Então, os ativos de informação, os ativos lógicos são, em suma, bem mais importantes. E a segurança da informação foca na proteção tanto dos ativos físicos quanto dos ativos lógicos, ok? Então, técnicas, ferramentas, recursos, ações para proteger os ativos tecnológicos de uma instituição, ativos físicos e ativos lógicos, ok? Nós vamos agora para um assunto que é amplamente cobrado, que são os princípios da segurança da informação. Os princípios, as palavras que atuam como um alicerce para a segurança da informação, formam a sigla CIDA. Com certeza, se você estuda direito administrativo, você ouve falar no LIMP, né? A sigla legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Nossa sigla é mais agradável, é mais bonitinha, CIDA, certo? Significa confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade, ok? E ainda há outros conceitos que não são parte dos princípios, mas que estão intimamente ligados a eles, que são os conceitos de privacidade, não repúdio ou não recusa e confiabilidade. Sim, nós temos que conhecer os conceitos, as definições, as explicações sobre cada um deles, e é isso que a gente vai fazer exatamente agora, ok? Então, vai lá. O seu material textual tem tudo isso, tem todas essas explicações, então não há necessidade de copiar nada, a menos que você goste de copiar. Eu acho interessante, eu aprendo, eu memorizo copiando, mas do seu material textual tem tudo, certo? Então, confidencialidade, o que vem a ser confidencialidade é a garantia, que a gente também conhece como sigilo, é a garantia de que algo é confidencial. Veja como é fácil memorizar, né? A confidencialidade, a garantia de algo ser confidencial. Ok, mas o que exatamente significa ser confidencial? É que eu sei que uma informação não será acessada por pessoas não autorizadas. Portanto, a confidencialidade, se alguém me garante a confidencialidade, então alguém está me dando uma garantia de que minha informação não será acessada por pessoas não autorizadas. Ela será sigilosa, ela estará protegida por sigilo, ok? Isso é confidencialidade. Tá, que recursos protegem a gente, ou que recursos nos garantem, ou nos dão confidencialidade como resultado? Qualquer recurso que sirva para encobrir ou esconder uma informação. Por exemplo, um recurso de criptografia. O recurso de criptografia que a gente vai ver futuramente, né, a escrita por enigmas, a criptografia, ela protege
fazendo com que pessoas que não tenham acesso ao recurso de criptografia, a chave de criptografia, não consigam acessar aquela informação sem autorização, certo? E claro, outros recursos que limitem acessos do usuário, como senhas, por exemplo, são recursos para garantir que algo seja confidencial. Claro que uma simples senha não é suficiente, é necessário que o sistema inteiro funcione corretamente, tá? Mas olha só, confidencialidade, garantia de sigilo, garantia de que não haverá acesso não autorizado, ok? O próximo, né? A ideia final na jogada é garantir a limitação de acesso às informações. Então a confidencialidade, ela quer garantir a limitação de acesso, fazer com que o acesso só seja realizado por pessoas devidamente autorizadas, ok? Se continuarmos, nós temos a integridade como nosso próximo princípio. A integridade é a garantia de que a informação não será alterada, não será adulterada, seja durante o seu trajeto, seja durante o seu armazenamento. Então, a gente resume isso a uma forma bem simples de falar: manter-se íntegro, manter-se o mesmo, manter-se legítimo, original, certo? Então, a integridade é a garantia de que a informação se mantém íntegra. Existem recursos para garantir integridade. Um deles, que é o mais usado, é o recurso de hash, ou resumo da mensagem. A gente vai estudar o hash como um princípio no módulo de criptografia e afins, que é o próximo módulo, já que hash é uma coisa mais técnica, mas é um recurso para garantir a integridade, ok? Então, no final das contas, a gente resume a isso: é garantir a exatidão das informações, o conteúdo. Então, aqui a minha preocupação é com a exatidão do conteúdo. Eu quero ter certeza de que aquela mensagem que eu recebi, ela realmente dizia aquilo. Eu quero ter certeza que aquela mensagem que me foi enviada realmente tinha aquele conteúdo. Então, integridade tem a ver com a exatidão do conteúdo das mensagens, ok? O próximo princípio da segurança da informação é o princípio da disponibilidade. A disponibilidade me garante que um sistema estará sempre disponível quando eu o requisitar. Então, na hora em que eu requisito uma informação, aquele sistema que a fornece tem que estar disponível. Ele tem que me responder. Se você digita www.onomedoseubanco.com.br e de repente o site do banco não responde, ele não aparece, ele parece estar com defeito, sem responder, isso é uma falha de disponibilidade. Recursos que garantem computadores sobressalentes, recursos como geradores de energia, espelhos, redundância é uma palavra muito usada. Redundância é quando você tem um computador, por exemplo, e você coloca outro computador no ar para funcionar de forma redundante. Quer dizer, se esse aqui falhar, esse aqui assume automaticamente. Não só computadores, pastas, arquivos em dois locais diferentes. Então, qualquer recurso para redundância é um recurso que garante ou que foi feito para promover a disponibilidade. Claro, também backups. Se você faz backups das informações, quando você perder um computador com os dados lá dentro, você pode recuperar do backup. Tudo isso é para garantir disponibilidade, ok? Tudo isso é para manter o sistema disponível. Então, garantir o acesso às informações, garantir que o acesso é possível, garantir que a qualquer momento que eu queira, eu posso pedir aquelas informações e elas me serão dadas. Isso é o princípio da disponibilidade. E, finalmente, o princípio da autenticidade, a garantia de que eu vou saber, vou conhecer a identidade da outra parte com quem eu quero travar uma informação, travar uma conversa, certo? Então, ser autêntico ou ser quem ele diz ser. Se você é quem você diz ser e você me prova isso, eu fico tranquilo, foi garantida a autenticidade. Uma coisa que é importante, que já caiu em prova inclusive, é o seguinte: como é que a gente prova a nossa autenticidade? O processo de identificar-se é chamado processo de autenticação. Cuidado com isso. Autenticidade é a garantia. A autenticidade é o estado, é o status que garante que você é quem você é. E que a outra parte é quem a outra parte diz ser. A autenticação é o processo de mostrar quem você é.
Então, quando você coloca login e senha, ou quando você coloca login, ou bota lá sua impressão digital, isso é o processo de autenticação. O processo de autenticação. A autenticação é um processo, certo? É o processo de identificar-se. O processo de identificar-se é o processo de autenticação. Mostrar que você é você naquele ato, e aí depois desse ato está garantida a autenticidade. Ok? Outra coisa é a autenticidade, ela garante quem é o autor de uma mensagem. Você recebeu uma mensagem, é por meio desse recurso, dessa garantia de autenticidade, que eu sei de onde a mensagem partiu e eu tenho condições de garantir que ela partiu realmente daquele que diz ter sido o emissor. Agora, o processo de autenticação, ele só pode ser comprovado por meio de recursos que, olha só o usuário saiba, ou só o usuário seja, por meio da biometria, né, impressão digital, íris, tom de voz, sei lá o que, pulsação, feito tem lá no banco do Bradesco, lá que eles medem, acho que eles tiram foto, não sei, da tua palma da mão, e alguma coisa que só você tenha, como por exemplo uma chave privada num recurso de criptografia, como a gente vai ver mais adiante. Então, para você provar que você é você, você tem que provar por meio de alguma coisa que só você saiba, no caso uma senha, por exemplo, ou alguma coisa que só você seja, no caso biometria, leitura do teu corpo, da tua impressão digital, ou por uma coisa que só você tenha, uma chave privada. Se eu te perguntasse agora, e é claro que isso não caiu em prova e acredito que não vai cair em prova, mas se eu te perguntasse agora, qual dos três você acha que é mais seguro? Algo que só você sabe, algo que só você é, ou algo que só você tenha? Dadas as probabilidades, a mais segura é essa aqui, ó. Algo que só você tenha, porque eles usam chave privada e a quantidade de combinações de chave privada é muito maior do que impressões digitais, muito maior do que as senhas, e as senhas podem ser passadas para outras pessoas, mas a sua chave privada, que é um número que a gente vai ver na parte de criptografia, a sua chave privada é muito mais difícil de conseguir. Então ela é hoje a mais segura forma de autenticação que existe, tá? Se você usa um recurso de chave pública e privada, se no seu crachá funcional no órgão público em que você trabalha tem um chip, né, um daqueles smart cards, ali tem uma chave privada que só você tem, no universo inteiro só você tem, ok? Vamos lá. Privacidade. O que é privacidade? A privacidade é um conceito secundário. Eu nem chamaria de princípio, porque como ele é secundário, ele não pode ser princípio, certo? Alguns autores chamam de princípio da privacidade. Eu particularmente não gosto de chamar assim. Mas é um conceito que diz o seguinte: a privacidade, ela garante que você tem controle sobre aquilo que pode ser publicado sobre você, para quem e como. Então, a privacidade não significa sigilo, não significa ser secreto. A privacidade significa ser privado, ou seja, que uma coisa só é publicada sob sua autorização, uma coisa sobre você só é publicada se você autorizar. Eu faço uma pergunta dessa muito simples, né? Imagina, eu tenho um outdoor numa avenida lá de Recife, né? Aqui de Recife, e aí tem aqui, ó, telefone de João. Aí o telefone de João tá lá, tá bem grande no outdoor. Telefone do professor João Antônio, tá no outdoor. Eu pergunto, a minha privacidade foi ferida? Sim ou não? Bom, a resposta deveria ser, se eu autorizei, se eu fui consultado e autorizei, a minha privacidade não foi ferida. Concorda? Não é sigilo, não é uma coisa que assim, não será acessado por pessoas não autorizadas. Me consultaram e eu autorizei. Agora, se tivessem me consultado, eu não tivesse autorizado e eles tivessem publicado, aí sim minha privacidade foi ferida. Ou se eles tivessem publicado sem me consultar, minha privacidade foi ferida. Ok? Mas minha privacidade não foi ferida se eles me consultaram e eu prontamente autorizei. Ok? Então, a privacidade tem a ver com o poder que eu tenho, a prerrogativa que eu tenho de permitir que uma informação seja publicada a meu respeito ou não. E sob quais circunstâncias.
Eu posso dizer, não publique ali, não publique na avenida tal, não publique no outdoor, publique só no jornal. Eu posso fazer isso, e se isso for respeitado, então minha privacidade está mantida. Ok? Para que a gente garanta a privacidade, é necessário que sejam garantidas a confidencialidade e a autenticidade. Então eu tenho que provar que eu sou eu, né? E eu tenho que ter mecanismos de confidencialidade que não permitam que pessoas não autorizadas acessem a informação. Um exemplo é quando você publica no Facebook. Quando você publica no Facebook, aí você pode dizer se quer publicar uma coisa pública para todo mundo, ou se você quer publicar apenas para os seus amigos, ou para os seus amigos e para os amigos dos seus amigos. Então você pode apresentar diversos níveis de privacidade. Se o Facebook respeitar isso, então a sua privacidade foi mantida. Se o Facebook não respeita isso, você diz que quer publicar apenas para os amigos e ele publica para todo mundo, aí a sua privacidade foi ferida, ok? Então o Facebook é um exemplo de privacidade, de um sistema que supostamente respeita a sua privacidade, ok? Um outro recurso, um outro conceito importante da segurança da informação é o conceito do não repúdio ou não recusa, certo? O que é isso? É a garantia de que nenhum usuário poderá negar falsamente a autoria de uma mensagem. Então, um usuário não poderá negar falsamente, tá? Quer dizer, se o usuário A ele fez algo e esse algo acabou caindo e o pessoal não entendeu bem e aí é horrível o que ele fez, o usuário A não poderá dizer, ei, não fui eu. Ele não poderá dizer, ei, eu não fiz desse jeito, alguém adulterou, alguém forjou, alguém adulterou. Ele não poderá dizer isso. Se o sistema, se a mensagem que ele escreveu estiver protegida pelo não repúdio, todo mundo vai saber que ela só podia ter sido feita por ele, não podia ter sido feita por mais ninguém. Certo? Então, para garantir o não repúdio, é necessário garantir, por óbvio, vamos deduzir, é necessário garantir que todo mundo saiba quem foi que fez e todo mundo saiba que a mensagem não foi alterada. Então, se eu sei quem foi que fez e se eu sei que a mensagem não foi alterada, eu sei que o usuário que está recusando agora, o usuário que está dizendo não fui eu, está dizendo que não foi daquele jeito que eu escrevi, ele está mentindo. Ok? Então, se eu garanto que eu sei que foi A pela autenticidade, e se eu garanto que aquilo que está escrito não podia ter sido alterado por ninguém pela integridade, então realmente eu tenho como deduzir que foi o usuário A que fez. Ok? Então, não repúdio, não recusa, é o recurso tecnológico que garante o direito das informações, é o pré-requisito para as informações terem validade jurídica, é o não repúdio. Ninguém vai poder repudiar, ninguém vai poder recusar que escreveu aquilo, dizer que não escreveu, ok? E para finalizar, uma coisa que infelizmente eu esqueci os slides, de fazer um slide para isso, é definir o que é confiabilidade. A confiabilidade, cuidado para não confiabilidade. Cuidado para não confundir com confidencialidade. Confiabilidade tem a ver com confiança. Certo? Então, o que é exatamente isso? Isso é o objetivo da segurança da informação. O objetivo dos sistemas de segurança, o objetivo dos sistemas informáticos é atingir a confiabilidade. A confiabilidade significa que os usuários confiam naquele sistema. Né? A definição que cai em prova é mais ou menos assim. A confiabilidade significa a efetividade na prestação do serviço. Ora, então, o que significa confiabilidade? Significa que um sistema de informação ele vai desempenhar seu papel, desempenhar corretamente o seu papel. Tá? Então, se eu sei, por exemplo, se eu confio no site do banco, é que eu sei que eu vou poder transferir dinheiro de uma conta para outra e isso não vai para uma conta falsa. Se eu confio no site do banco, é sinal de que se eu pagar ali um boleto, aquele boleto vai ser pago e não vai ser distribuído para outra conta. Eu vou ter certeza que meu boleto está pago. Então, confiabilidade é isso. Confiabilidade tem a ver com a efetividade na prestação do serviço. Confiabilidade tem a ver com o sistema desempenhar o seu papel corretamente. Isso é o objetivo da segurança da informação. Ok? Bom, com isso a gente tem
no seu material textual tem isso também. Com isso a gente tem as definições dos princípios, dos conceitos básicos de segurança da informação, e nós vamos agora para o material didático. Você vai no material de apoio fazer exatamente o quê? Existe um capítulo chamado Noções de Segurança da Informação e existe o tópico Princípios da Segurança da Informação. Tranquilamente, é só dar uma lidinha, tem tudo isso que a gente viu lá, certo? E você vai tentar responder logo em seguida as questões propostas de 1 a 3, ok? Com isso a gente termina nosso primeiro vídeo sobre segurança da informação. A gente se vê já já no nosso próximo vídeo. Um abraço e até lá.